Agora nós chegamos aqui, que é o módulo 5, que é o plano de ação, que é realmente pegar tudo que a gente viu agora e planejar o passo a passo. Eu diagnostiquei esses 15 problemas no meu diagnóstico. Quem que eu vou atacar primeiro? Qual que vai ser a minha prioridade para o próximo ano? Então, a partir dessa oficina e as oficinas seguintes serão realmente oficinas de planejamento, de definição de prioridades e de colocar num cronograma como é que a escola vai se organizar para implementar o PPP. Então, a aula de hoje, nós começamos o módulo de plano de ação com essa oficina complementar que vai focar na gestão dos recursos na escola e a gestão dos recursos da escola. Eu penso que todos os diretores de escola têm esse desafio também da gestão financeira da escola. Nós nunca fomos diretores de ter muito dinheiro na escola. Aliás, muitas escolas ainda têm que fazer festa junina para ajudar a PM, tem que fazer rifa para poder, às vezes, cumprir aquilo que a escola precisa de recurso financeiro. Mas, ao longo do tempo, e isso veio na BNCC do diretor, né, da questão financeira, porque as escolas passaram a ter, né, quase todas elas têm que ter a APM, Associação de Pais e Mestres. As associações de pais e mestres são entidades com CNPJ própria, nós vamos falar delas aí mais para frente. Elas são de responsabilidade também do diretor, não precisa ser o diretor aquele que dirige a APM, para isso se chama Associação de Pais e Mestres, devem ser os professores envolvidos, os pais envolvidos, e a gestão financeira, ela tem que estar em ordem, porque hoje a própria política pública do Ministério da Educação acompanha as APMs pelo PDD interativo, a gente recebe recursos, e o próprio MEC está criando outros modos de transferir dinheiro para a escola, né? O dinheiro agora do tempo integral está vindo para a Secretaria de Educação para poder aplicar nas escolas, aonde essas matrículas vão ser ampliadas em tempo e na concepção de escola de tempo integral. Mas a ideia do próprio Ministério da Educação é conseguir passar esses recursos para a escola. Como é que a gente tem que se preparar, então, como diretor de escola, para fazer uma boa gestão financeira? A gente tem que entender da onde vêm esses recursos, a gente tem que entender como é a arrecadação dos impostos, nós vamos passar por tudo isso hoje, como é que é essa cesta do Fundeb, como é que esse dinheiro chega, e também como que, se a gente não entender, a gente não vai conseguir nunca fazer o controle e aplicar esse dinheiro na escola, porque a escola precisa de recursos para funcionar bem. Claro que ainda não estamos na fase de ter uma escola onde a gente saiba quanto gasta de água, quanto gasta de luz, quanto é o gasto de uma escola pública, né? Às vezes isso fica mais para a secretaria do que para a própria escola, mas a gente precisa ir entendendo desses recursos. Então, é um desafio, porque a gente sabe que a gente tem que cuidar do pedagógico, né? Tem que cuidar do administrativo e também tem que cuidar do financeiro. A questão das finanças da escola deve ser uma ação compartilhada. Quando a gente faz os planos de ação agora, que é a próxima fase do PPP Vivo, o que nós vamos priorizar? Quanto vai custar? Da onde tem que vir esse recurso? Como que a gente vai fazer a parceria, às vezes, com alguém que tem ou que receber recurso ou que tem que fazer pagamento desse recurso? A escola precisa ter isso bem claro e a gente não pode esquecer de que a transparência pública deve ser a coisa principal que nós devemos dar de resposta à nossa comunidade escolar. Então, essa prestação de contas tem que ser transparente, os gastos têm que ser discutidos antes de serem feitos, para priorizar, e depois de feitos, nós temos que apresentar
essas contas para a nossa comunidade escolar. Então, algo novo num ponto e novo em relação ao Ministério da Educação, o repasse dos recursos, mais antigo, porque as escolas sempre tiveram APM. Antes da APM, isso é uma história longa que vem na educação brasileira, tinha a Caixa Escolar, que depois virou a Associação de Pais e Mestres. Hoje nós vamos falar de 2 cofrinhos dentro da educação pública brasileira. O primeiro cofrinho é o dinheiro da escola. O que é o dinheiro da escola? E o dinheiro na escola. O dinheiro da escola é o dinheiro que cai diretamente em uma conta corrente da unidade escolar, e aí geralmente ela é administrada pela Associação de Pais e Mestres, e a APM, e é um dinheiro que a escola administra. Então, a APM tem acesso, é a APM quem faz a gestão, as pessoas que têm autorização para mexer na conta corrente mexem na conta corrente para fazer os gastos e para fazer as despesas. E tem o dinheiro na escola, que é o dinheiro que a secretaria administra, que é dinheiro de Fundeb, é dinheiro de royalty, é dinheiro dos programas do FNDE, como do livro didático e do programa de educação em tempo integral, mas que afeta a gestão escolar. Se as duplas gestoras não tiverem muita noção no que a secretaria está gastando, às vezes a gente faz projetos maravilhosos. Montei um projeto maravilhoso com a minha escola, está tudo pronto. Bato lá na secretaria para implementar, não tem previsão orçamentária para o ano. E aí gera frustração, porque não tem esse conhecimento prévio do que está previsto no orçamento municipal. Então, é importante para o diretor escolar ter pelo menos uma noção do que está previsto no orçamento da prefeitura para aquele ano, porque, querendo ou não, afeta o planejamento de vocês e afeta aquilo que vocês priorizam para os anos letivos todos os dias. Então, a gente vai começar falando do cofrinho amarelo, que é o dinheiro na escola, que é o dinheiro que a secretaria administra. Bem, o que é o dinheiro na escola? Que é o que cai na conta corrente da Secretaria Municipal de Educação. São os recursos que são transferidos pela União e pelo Estado, no caso, o Estado de São Paulo, ao município. Eles são divididos em 2 grandes categorias. As despesas de manutenção e desenvolvimento da educação, o MDE, que é uma vinculação constitucional, e outras receitas que estão fora desse percentual de 25% de MDE, que é o salário educação, os programas de transferência do FNDE e os royalties, que a gente vai falar mais para frente. Mas começando pela manutenção e desenvolvimento da educação. Quando a nossa Constituição foi aprovada lá em 1988, o Constituinte decidiu que a educação ela teria que ter um gasto mínimo, independentemente de quantos municípios e estados arrecadassem de impostos ou tivessem esses recursos transferidos para eles, eles deveriam gastar não menos que 25% do total desses recursos que eles arrecadam com os impostos em despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino, que é o MDE. Porque aqui no nosso país, os impostos, tem impostos que os municípios arrecadam, que é, por exemplo, o nosso IPTU, tá certo? Ou, por exemplo, quando a gente gera uma nota fiscal no município, um cupom fiscal, tem um imposto que fica com o município, mas muitos outros impostos, ICMS, o próprio imposto de renda, ele sobe para a União e depois desce, porque esse imposto que subiu, que a gente pagou, é a União que faz descer, transferindo para os estados e para os municípios. E para garantir que esse imposto, que é arrecadado todos os anos, seja obrigatoriamente gasto com educação, fez essa previsão em legislação, que, assim, município transferir o dinheiro. Você não pode gastar nunca menos que 25% em MDE, senão as suas contas não vão ser aprovadas e vão ter repercussões jurídicas. E o que seriam as despesas de MDE, diretores? Que nem o nome diz, elas são despesas, são categorias de gastos que a secretaria pode gastar esse dinheiro que tem vinculação constitucional. Então, eu vou passar muito rapidamente aqui nas categorias existentes, mas principalmente o dinheiro de MDE é para pagar salário de
dos profissionais da educação, então, professores, as merendeiras, os funcionários da escola, para aquisição, manutenção e conservação das unidades escolares e dos equipamentos necessários ao ensino, outras questões relacionadas à manutenção do ensino também, então, realização de feiras escolares, formação continuada dos profissionais da educação. Diga, professora. Não, só para dizer que em muitos municípios e que a gente vê por aí, né, que a gente trabalha com muitos municípios, muitas vezes a maior parte da verba está comprometida com esse primeiro item. A maior parte da verba. Então, olhar para isso também, a Alícia fala sempre nisso, né, que é importante que os secretários olhem para essa estrutura funcional, para como estão esses gastos, para que possa ter recurso para o restante aí, né, dessa lista também. Sim. Principalmente, 2 pontos que eu acho importante destacar aqui no MDE é justamente isso, que nem a professora Lilian disse, muitas das despesas dos municípios dessa vinculação constitucional do MDE está comprometida com folha de pagamento. E o professor Benio Marques comenta que isso geralmente acontece por causa que há um desencontro entre a evolução dos salários dos funcionários, dos professores, e da forma como a folha de pagamento é feita e da forma como o plano de carreira está elaborado. E aí, como tem esse desencontro, muitas vezes incha a folha, e aí grande parte desse orçamento fica comprometido com pagamento de pessoal, e aí as secretarias ficam com pouca verba dentro dessa vinculação de 25% para gastar com outras coisas. Então, aqui são despesas que, ok, eu recebi esse dinheiro, a secretaria recebeu esse dinheiro, ela pode gastar dentro dessas categorias. Qualquer coisa gasta desse dinheiro que é gasto fora dessas categorias gera uma responsabilização para quem é responsável pela gestão desse recurso. Bem, agora entrando... diga, professora. Um pouquinho no slide, só para observar aqui, que tem a realização de atividades curriculares complementadas voltadas ao aprendizado dos alunos. Então, quando a escola faz uma feira, faz uma mostra de ciências, ou faz uma Olimpíada de Matemática, de Língua Portuguesa, ou de Literatura, de uma feira de cultura, ela pode fazer projetos, sim, entregar na secretaria e ver o recurso para essa ação. Aliás, nós estamos no ano em que está se elaborando o PPA, daqui a um pouco a Helena vai falar disso, que é o instrumento que tem os programas da educação. Então, muitas vezes, né, o secretário de educação, ele é o gestor de despesa da educação. Isso está na LDB, lá no artigo 69. E, infelizmente, nesse país, em muitos lugares, ele é gestor de tudo menos do financeiro. O financeiro fica lá na prefeitura, com o contador da prefeitura, e os gestores, dos dirigentes, muitas vezes têm pouco acesso ao conhecimento desse orçamento. Nós estamos fazendo as coisas invertidas. É preciso planejar, por isso que os planos de ação de vocês para o PPP Vivo têm que ser bem feitos, tem que ter os projetos todos que vocês vão desenvolver na escola, para depois poder fazer uma discussão com a secretaria e alocar recurso para aquilo que for necessário. Helena. Perfeito, professora, é isso mesmo. E só finalizando esse assunto das despesas de MDE, tem algumas coisas que a gente observa e que não podem ser gastas aqui dentro, e às vezes até solicita, né, bate-se ao balcão ou do secretário, ou mesmo da escola, falando assim, o poste na frente da escola está muito feio, a luz quebrou, tem que trocar esses postes, vou lá bater na Secretaria de Educação para trocar esse poste, porque está deixando a escola feia. Não pode. Aqui, o secretário ele não pode gastar nada que não seja estritamente ligado à manutenção do ensino. Infelizmente, assim, consertar calçada, trocar poste, isso não entra.
Então, a gente precisa saber para, inclusive, pensar naquilo que a gente vai pedir para a secretaria, porque tem despesas que a secretaria não pode fazer, porque é dinheiro carimbado. Então, agora passando para o próximo slide. Bem, agora falando da composição do MDE, que é essa verba carimbada de 25%. Dentro do MDE, ele é composto por 2 elementos. O Fundeb, que o Fundeb é literalmente um fundo, vocês podem pensar nele como uma cestinha, uma sacolinha de vários impostos, que nem a gente colocou ali, ó, o SMS, IPVA, esses impostos, e alguns outros impostos que não necessariamente entram no Fundeb, tá bom? Não fazem parte da cesta de impostos do Fundeb, mas que eles também podem ser gastos em despesas de MDE, que aí, no caso, são, por exemplo, impostos municipais, como o ISS e o IPTU. Professora Lenita, com a palavra. Helena, eu só queria comentar, não sei se já faz parte da fala de vocês, mas que hoje a gente é muito cobrado pelo planejamento, né? Eu não posso chegar, por exemplo, a semana que vem lá na prefeitura e falar que eu quero fazer uma festa junina e vou precisar comprar isso, mais aquilo. Hoje a gente não consegue mais trabalhar desse jeito, né? Tudo precisa estar dentro do planejamento. Nós não estamos acostumados com isso. E isso acaba dificultando até para os próprios professores, às vezes, entender. Eu quero fazer alguma coisa, mas a secretaria não deixou. A secretaria não deixou. Não é que a gente não deixou, a gente precisa de um planejamento antecipado, né? Por isso, Lenita, que os planos de ação agora dos PPPs, eles têm que ser muito bem feitos, as diretoras têm que se reunir bastante na escola, para, nessa etapa do PPP, deixar claro quais são as prioridades e quais são os planos de ação para o ano que vem. Isso é importantíssimo. A gente fez esse e-book complementar aqui das despesas para poder esclarecer todo mundo que a gente tem que olhar, né, um pouco para essa questão dos recursos, e as escolas também têm que se organizar nesse planejamento mais efetivo. A gente estava acostumado com um planejamento que não era de grande efetividade, então aí as coisas não se encontram entre secretaria, escola e lei orçamentária do município. A gente precisa fazer esse alinhamento. Eu tenho uma colega que está defendendo uma tese sobre isso, o PPP alinhada ao PPA, e ela quase não achou vários livros e várias coisas acadêmicas escritas sobre isso, porque ainda não tem. Na verdade, nós precisamos fazer esse papel agora bem feito, deixar o planejamento estratégico, para isso chama planejamento estratégico, da escola bem feito, aí a secretaria vai reunir a sua equipe de planejamento, vai olhar para esses planos de ação, vai discutir e vai levar para o PPA. Isso. A gente fez essa fala, diretores, no sentido de a gente precisa saber as regras do jogo, para a gente não se frustrar. Então, a gente sabe que nem diz um amigo meu que é economista, não existe almoço grátis. E a gente sabe quanto manter uma escola todo dia custa. Todo dia tendo que trocar uma torneira, tendo que trocar uma luz, tendo que correr atrás de projeto. Mas, para isso, a gente precisa entender para quem que a gente vai pedir, quando a gente vai pedir. Se não tem previsão orçamentária na secretaria naquele momento, então é questão de voltar esse planejamento para a escola e ver o que dá para ser feito agora com o dinheiro que tem, e que nem disse a professora Alice, o que dá para deixar para o ano seguinte, quando a secretaria vai ter outro planejamento orçamentário para atender essas demandas de vocês. Então, é muito sentido de conhecer para saber como dialogar, porque quando a gente não conhece muito bem, fica difícil dialogar com outra parte. Então, voltando aqui nas despesas de MDE, nós temos o Fundeb e temos esses outros impostos que entram dentro dessa vinculação constitucional. Mas, especificamente, a gente vai falar do Fundeb, tá bom? O que é o Fundeb, diretores? O Fundeb é uma política de financiamento da educação pública criada pelo governo federal, em que é transferido um conjunto de recursos advindos de impostos arrecadados para os estados em fundos municipais contábeis. E aí ele é composto tanto por essa sacolinha de impostos que vocês estão vendo aqui,
quanto por um conjunto de complementações da União, que ela complementa conforme o fundo estadual, conforme a necessidade de composição desse fundo estadual. E como é que funciona na prática o Fundeb? Como é que a União faz o cálculo? Ela pega o total de recursos que foram arrecadados para o Fundeb, para aquele fundo estadual, então cada estado e Distrito Federal tem um, e ela divide pelo número de alunos matriculados, tanto das redes de ensino municipais, quanto das redes de ensino estaduais. O resultado dessa divisão é um valor que a União chama de valor aluno ano, o VAF, que aí ela tem uma noção. Esse estado está com um valor um pouquinho maior, ele consegue seguir bem sozinho. Esse estado, ele não atingiu a média nacional do VAF, que hoje está por volta de R$ 5.090, né, professora Alice, que saiu a resolução essa semana do VAF mínimo. O valor, Helena, o valor certinho por essa portaria número 5 de 24 é R$ 5.354,99. É o valor aluno ano do ensino fundamental, né? Porque a educação infantil tem outro valor e o ensino especial tem outro valor. Joia. Então, diretores, quando o fundo estadual não atinge esse valor mínimo, depois que faz essa divisão, a União ela tem que complementar o resto desse dinheiro para que as redes tenham condições de sustentar, de se manterem a partir do que foi transferido. Então, ok, não complementou, não deu o dinheiro, a União vai lá e complementa o fundo estadual. Aí entra a primeira complementação da União, que é a complementação VAF. Então, quando um fundo estadual do Fundeb não atinge esse valor mínimo que a professora Alicia disse, a União vai lá e complementa 10% em cima desse valor, e aí é alocado por fundo do Estado. Só que aí saiu a nova lei do Fundeb, e o que a União percebeu? Muitas vezes, mesmo quando ela fazia essa complementação do fundo estadual, as redes que arrecadavam menos dinheiro, dos municípios que arrecadavam menos dinheiro, em estados mais ricos, mesmo assim não tinham o suficiente para se manter. Então, ela criou uma segunda complementação, que é a complementação VAAT, que é para aquelas redes que aconteceu o seguinte, a União já fez a complementação VAAF, ela já pôs 10% em cima do fundo, mas aquele município no interior do estado, mesmo com essa complementação por fundo estadual, ainda não tem dinheiro suficiente para se manter. Então, a União vai lá e, por rede de ensino, coloca mais 10,5%. Então, ela depositou 10%, agora ela deposita 10,5% para essa rede municipal ou essa rede estadual ter um mínimo suficiente para se manter naquele ano. Então, esse é o segundo tipo de complementação que a União faz dentro do Fundeb. E agora, a gente vai entrar na terceira complementação, que é a complementação que a gente está discutindo assim pesado desde 2021, que é a complementação VAR. A complementação VAR, diretores, ela é a que mais nos importa aqui, porque a VAF e a VAT, a União, ela vai transferir conforme a necessidade financeira das redes de ensino. Agora, para receber a complementação VAR, tem uma movimentação da rede para ter direito a esse valor que é de 2,5%. E qual que é essa movimentação? A rede de ensino municipal ou a rede de ensino estadual, ela tem que alcançar duas questões. Ela tem que cumprir com as condicionalidades de melhoria da gestão, que a gente vai ver a seguir, e ela tem que apresentar evolução dos indicadores de atendimento e de melhoria da aprendizagem com equidade. Ok, alcançou esses dois itens que vocês estão vendo aí somando, aí ela tem direito a esse valor de 2,5%. Agora a gente vai ver certinho o que é. Então, começando pelas condicionalidades, que é o primeiro passo, cumprir 5 coisas para se habilitar para receber essa verba de 2,5%. O que é o primeiro? É aquilo que a gente tem vivenciado nas redes, que tem que prover o cargo à função de gestor escolar, de diretor escolar, de acordo com critérios técnicos de mérito ou desempenho, ou por meio da escolha realizada com participação da comunidade escolar. O que é isso na prática, diretores? Que é o que as secretarias têm se movimentado nos últimos 2, 3 anos. É criar um processo seletivo dentro da rede pública municipal
para gestores escolares. É algo que, inclusive, os secretários têm que fazer prestação de contas, se eles estão realizando ou não, tanto no PAR, que é o sistema do MEC, que eles fazem a prestação de contas do dinheiro da educação, quanto para o Tribunal de Contas, que ele tem pedido para as secretarias. Então, a primeira condicionalidade é processo seletivo dentro da rede pública municipal para suprir o cargo de diretor escolar. Aí, que nem a gente comentou, isso é uma competência da secretaria, que faz a norma e define como que vai ser esse processo seletivo. A segunda condicionalidade, que ela começou a avaliar a partir do final de 2023, é a participação de pelo menos 80% dos estudantes de cada ano escolar no SAEB. Então, no caso, é segundo ano do fundamental, quinto ano do fundamental, nono ano do fundamental e terceiro ano do médio. O que o INEP e o MEC estão pedindo? Pelo menos 80% desses alunos têm que estar participando dos exames do SAEB, senão o município não se habilita para receber essa verba. Helena. Diga, professor. Eu queria falar um pouquinho disso, né? Porque está havendo, inclusive, uma briga aí a nível nacional, porque é a trajetória, é a participação pelo menos de 80% dos estudantes no SAEB, no segundo ano, no quinto ano, no nono ano e no terceiro do ensino médio, porque é a trajetória da educação básica por inteiro. Educação básica é educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E aí, muitas secretarias, né, reclamaram, porque o ensino médio, a responsabilidade é do Estado, aqui no caso de São Paulo, é do Estado de São Paulo. Mas eles consideram, a fórmula do INEP considerou a trajetória escolar como são alunos do ensino médio, mas são alunos do município. Então, o que se quer aqui é que haja uma redução, né, como a Helena falou, das desigualdades e que se procure a qualidade de ensino como um todo. Então, os alunos não podem ter evasão, os alunos, e também tem que ter qualidade, tem que ter aprendizagem no segundo, no quinto, quer dizer, em todos os anos escolares até no ensino médio. Esse é o trabalho que tem que ser feito por cada município. O próximo plano municipal de educação vai discutir isso muito profundamente, que é a trajetória dessa rede escolar em cada município brasileiro. Tem que ter qualidade e tem que ter equidade. Então, quando vocês forem fazer os planos de ação, vocês têm que prestar bastante atenção que os planos de ação deverão ter ações para o VAR, para que as redes consigam, as escolas consigam caminhar e ter resultados de qualidade da educação. Aliás, tem que começar lá na educação infantil e andar até o ensino médio. Helena. E complementando a fala da professora Alícia, só, assim, principalmente o diretor sabe a realidade da sua própria escola, e às vezes a gente sabe a dificuldade que é fazer o aluno sentar para fazer essas provas do SAEB, porque tem que dialogar com família, tem que ligar para o pai, tem que explicar, tem que combinar o dia, tem que planejar um lanche, dependendo da situação, tem todo um esquema. Então, é um trabalho conjunto tanto da secretaria quanto da escola, porque só a dupla gestora sabe realmente a realidade da sua escola, porque é a dupla que está lá todo dia, abrindo o portão, fechando o portão. Então, essa é uma condicionalidade que realmente abrange, é um trabalho conjunto dos dois. Agora, indo para a condicionalidade 3, a gente tem uma condicionalidade que ela é de redução das desigualdades educacionais socioeconômicas e raciais medidas nos exames nacionais. A gente vai aprofundar isso mais para frente, mas essa condicionalidade quer dizer o seguinte: como é que o INEP mede, como é que as redes estão avançando hoje? Taxa de aprovação nos estudantes, taxa de abandono e taxa de reprovação. Mas para medir como é que está evoluindo o aprendizado das redes, hoje o principal instrumento de referência do INEP
são os exames do SAEB, que é aplicado a cada 2 anos nas redes. Então, para o INEP saber se aquela rede está cumprindo as condicionalidades para receber a verba do VAR, ele vai olhar para o desempenho dos alunos no SAEB, aquela escala de proficiência, que inclusive os diretores do ensino fundamental já estão fazendo o diagnóstico de que nível os estudantes estão nessa escala. Então, o que o INEP está pedindo da rede dentro dessa condicionalidade? Olha, rede, a média de desempenho dos seus alunos é nível 4 no SAEB, eu quero que você chegue pelo menos no 5 até 2 anos. Avanço, subir de um nível para o outro, desempenho geral. E além desse desempenho geral, eu quero que você consiga diminuir as desigualdades de aprendizado, de educação, entre aquele aluno que tem um nível socioeconômico melhor, que é, por exemplo, o nível 7, nível 8 no índice, que a gente vai ver mais para frente, e aquele aluno que ele tem marcadores sociais, por exemplo, ele tem um nível socioeconômico menor, um nível de renda menor, e ele precisa de mais apoio para alcançar aquele que não tem esses marcadores sociais. Então, é isso que o INEP está pedindo das redes. E aí é um trabalho também conjunto da CME, que faz as diretrizes para pensar como é que a gente vai atacar esse problema das desigualdades educacionais, mas também é um trabalho da escola, porque no fim do dia, quem vai implementar isso através do PPP e dos planos de trabalho dos professores e dos projetos institucionais é a escola. A outra condicionalidade que entrou, ela é específica do governo do estado, a responsabilidade é de implementação do governo do estado de São Paulo, aqui para a gente. E qual que foi a grande alteração, diretores? A União chegou para os estados federados e virou e falou assim, eu quero que você altere o critério de transferência do imposto ICMS. Para quem não sabe, o imposto de circulação de mercadoria, ele é arrecadado pelos estados, ele é dos estados. Então, toda vez que a gente compra, a gente vende e a gente transfere uma mercadoria, esse dinheiro cai na conta do estado de São Paulo. E aí a União chegou para o estado de São Paulo e falou assim, eu quero que você altere o critério que você utilizava para transferir essa verba para os municípios. E aí o estado de São Paulo foi lá e alterou. Então, daqui para frente, com a implementação do IQM e do ICMS Educação, uma parte da parcela do ICMS vai ser transferida para os municípios se os municípios melhorarem o desempenho nos indicadores de aprendizagem. E aí o referencial para essa condicionalidade são as provas do SARESP, que são as provas estaduais, que até então elas eram pagas, agora elas serão gratuitas, porque a ideia do governo do estado de São Paulo é medir como é que está indo o desempenho das redes nessas provas estaduais, para aí melhorou, evoluiu, melhorou os indicadores, ótimo, melhorou, vou transferir esse dinheiro do município, mas para isso precisa, de novo, melhorar os indicadores de aprendizagem. E a última condicionalidade, e aí ela é específica da Secretaria Municipal de Educação também, é aprovar um currículo alinhado com a BNCC e de acordo com os termos da rede de ensino. E aí, o que as redes fizeram, diretores? Ou elas elaboraram um currículo municipal próprio, ou elas aderiram ao currículo paulista. De uma forma ou de outra, as redes se movimentaram para cumprir essa condicionalidade e aí estarem habilitadas a receber a verba VAR. Só que agora a gente entra no pulo do gato, que é o seguinte, mesmo cumprindo com essas 5 condicionalidades, o INEP vira e fala assim, ok, município, você cumpriu com as 5 condicionalidades, você está habilitado a fazer parte do cálculo do VAR, eu vou te considerar na minha conta, mas isso não quer dizer que você ainda vai receber esse dinheiro. Para receber esse dinheiro, para além de cumprir com essas condicionalidades, você tem que melhorar os seus indicadores educacionais. Melhorou? Aí eu te transfiro o dinheiro. E o que são esses indicadores educacionais, diretores? Que aí a gente traz aqui, porque é um trabalho conjunto da rede com as escolas. É o indicador de atendimento, que aí ele representa 50% do valor que a escola recebe, e o indicador de aprendizagem, que aí representa os outros 50% do valor. O que é o indicador de atendimento? É a expansão das matrículas em educação infantil para os municípios. Então, se o município ele conseguiu ampliar o atendimento à demanda por educação infantil
na sua rede, ele se habilita e aí ele já consegue receber 50% do valor VAR. Agora tem o outro indicador, que é o outro 50% desse dinheiro, que é o que as redes têm se movimentado nos últimos anos, que é o indicador de aprendizagem. O que é o indicador de aprendizagem? Progresso na aprendizagem. Então, se os meus alunos, a média de aprendizagem dos meus alunos no SAEB é nível 4, o INEP quer que eu avance no mínimo para o 5, para o 6, desempenho geral, com redução das desigualdades. Então, as redes também precisam considerar um apoio suplementar para aqueles que têm marcadores sociais, avancem, consigam chegar naqueles que estão melhor no desempenho das provas SAEB. O que entra nesse indicador de aprendizagem, que é 50% desse dinheiro que a rede recebe? O que o INEP usa como referência? A taxa de aprovação dos alunos, o desempenho no SAEB, então, que nem a gente falou, como é que foi o resultado dele nessas provas, em que nível de proficiência ele se encaixou, o indicador de nível socioeconômico, o índice, que a gente vai ver daqui em diante, e o critério de raça-cor, que é com foco nos educandos pretos, pardos e indígenas. Agora a gente vai explicar na prática como é que funciona essa medida de desigualdade que o INEP está considerando. Toda vez que vai aplicar um SAEB, os professores e os alunos, eles respondem questionários. Dentro desses questionários, o que é perguntado para quem está respondendo? O que esse aluno tem em casa? Ele tem TV? Ele tem mesa para estudar? Ele tem carro? Quantos celulares tem em casa? Tem computador com internet? E toda vez que é marcado não tem geladeira, não tem micro-ondas, não tem mesa para estudar, ele dorme num quarto com mais 3 irmãos, não tem carro, e o INEP vai classificando o nível socioeconômico desse aluno com base nesses bens que ele tem em casa. E a outra medida de referência para o INEP é o nível de escolaridade dos pais. Então, por exemplo, aqui nessa escala, esse nível mais baixo aqui, que é o nível 1, o INEP considera educandos que os pais têm ensino fundamental 1 incompleto. Ou completo. Esse pai chegou até o 5º ano do fundamental. E para o nível mais alto, esse é um pai que ou completou o ensino médio ou completou um ensino superior. Então, essa é a escala de referência que eles enquadram o nível socioeconômico dos alunos do nível mais baixo para o nível mais alto. Como é que funciona na prática, diretores? Ó, essa é a Carolina. Essa é a Ana Júlia. As duas são alunas da mesma rede de ensino. Aí, o que o INEP faz para ver se a rede tem direito ao VAR? A Carolina, no SAEB 2023, quando respondeu o seminário, ela é parda, no seminário consta lá que ela é parda, e ela foi classificada como nível socioeconômico 1. O que isso quer dizer? Mais baixo. Provavelmente, a mãe dela tem ensino fundamental incompleto, ela, no máximo, vai ter um celular em casa, o que ela usa para fazer as atividades, não tem mesa para estudar, não tem micro-ondas, não tem carro, não tem computador. É esse celular. O que ela tem para fazer as atividades na escola é esse celular. E no 2º ano do ensino fundamental, ela teve um desempenho baixo na prova do SAEB. Agora, a Ana Júlia. No SAEB, consta no questionário que ela é branca, e ela foi classificada no nível socioeconômico 8, que é o mais alto. O que isso quer dizer? Os pais têm ensino médio completo ou ensino superior completo, ela tem pelo menos 1 ou 2 computadores na casa dela para estudar com Wi-Fi, ela tem mesa para estudar, ela tem carro, e ela tem tem mais quartos na casa para ela conseguir ou estudar ou dormir sozinha e mais espaços para fazer as atividades que ela precisa fazer com relação ao estudo. Para o INEP, é importante provar que as duas avancem. Tanto a Carolina quanto a Ana Júlia precisam melhorar o desempenho na prova do SAEB, ou pelo menos manter no caso da Ana Júlia. Mas é importante que a rede dê um jeito de diminuir essa disparidade de aprendizado entre a Ana Júlia e a Carolina. A Carolina precisa avançar e chegar cada vez mais próximo da Ana Júlia. A rede conseguindo fazer isso, ela se
adequa para receber o valor do VAR? Professora Alicia? Então, os diretores devem estar pensando, e os dirigentes, né? Como eu faço isso? Vejam quanta informação precisa a escola ter, né? É importantíssimo, inclusive, que as redes, aí as secretarias vão pensando numa plataforma, nem que seja muito simples, de colher todos esses dados. Se a gente não tiver esses dados para fazer análise, fica muito difícil fazer as intervenções. O que eu chamo a atenção aqui? Primeiro, quando tem SAEB, aqueles questionários que são respondidos e que vão para o INEP, os diretores devem prestar muita atenção, porque tem questionário de pai, questionário de aluno, questionário de professor. Quando a gente lê das redes as respostas desses questionários, a gente fica muito assustada, porque eles respondem qualquer coisa, e vai como qualquer coisa para o INEP, não pode. Eles fazem os questionários, né, o Ministério, através do INEP, faz os questionários e do SAEB, para colher a realidade das escolas. Hoje o Ministério sabe, inclusive, se a escola tem água potável, se tem televisão, se tem computador, porque vocês informam no censo. Então, é preciso que esses dados sejam qualificados cada vez mais. A questão de raça-cor veio para ficar, então é preciso que a ficha da matrícula e o questionário responda certinho, se a criança é branca, se é negra, se é parda, o que ela declarou na matrícula. Essas coisas que a gente, talvez, na direção, a gente não prestava tanta atenção, agora é um dado fundamental da escola. O que os pais respondem também é levado em conta e é qualificado. Então, é preciso entender isso e aí fazer as intervenções. Os PPPs vivos devem ter um plano de ação para o apoio curricular. O que é o apoio curricular? É o que a gente chamava de reforço. É a recuperação paralela, é o trabalho que o professor tem que ter para não deixar ninguém para trás. Isso precisa estar na nossa cabeça, né? Lenita, quer falar? Pode. Não, eu quero fazer uma pergunta, Alicia. A gente recebe dentro quando a gente tem os resultados do SAEB, porcentagem de alunos no nível 1, nível 2, mas como que a gente identifica quais são esses alunos? Tem um lugar para a gente buscar isso ou a escola tem que fazer um levantamento? A escola deveria fazer um levantamento, mas, na verdade, se você abrir o QEDU, e os diretores têm que se acostumar a abrir essa plataforma, no QEDU tem. Então, você vai olhar lá e vai identificar na sua escola, por exemplo, no 5º ano, quantos alunos têm nível socioeconômico baixo, né? E o INEP também, a Helena acho que pode falar um pouquinho, o INEP também traz essa classificação. Mas é importante que o diretor já estude a ficha matrícula, e na ficha matrícula, ou na educação infantil, aquele questionário que eu mandei para os dirigentes do nível, para levantar o nível socioeconômico, aquilo é importantíssimo que se faça, Lenita, que as escolas façam já lá na educação infantil, para saber quantos alunos têm Bolsa Família, quantos têm BPC, quantos os pais, qual é a escolaridade dos pais, é todo um histórico que a escola tem que ter. Os dados hoje são muito importantes, porque senão a gente não vai aumentar essa cesta de recurso, de dinheiro, né? São poucos os municípios que receberam VAR, valor aluno, ano, resultado, porque tem todo esse trabalho para fazer. No caso, quando você abre as planilhas do INEP e recebe o resultado do SAEB, realmente o resultado ele vem por ano escolar, dentro da unidade escolar. Então, que nem a professora Lenita disse, quando você abre o resultado da escola, o INEP te diz, por exemplo, a quantidade de alunos que tem nível socioeconômico 7, no caso, que é um nível mais alto, a quantidade que está no nível 6, no nível 5, e também te dá um parâmetro do percentual de alunos que foi, que se encaixou em determinada proficiência dentro do SAEB. Então, se ele está com aprendizado adequado, o percentual, quantos estão com percentual de aprendizado insuficiente e quantos estão muito bem. E aí, o que a gente tem discutido
esses tempos, é que, para além desse trabalho que o INEP faz, porque, querendo ou não, para o INEP, primeiro precisa subir toda essa informação, para o INEP mastigar e devolver para o município. Até isso acontecer, passa-se um ano. E em um ano acontece muita coisa. Em um ano, essa criança que está no segundo ano do fundamental e prestou a prova, está terminando o terceiro. A escola não pode demorar tanto tempo para fazer essa intervenção. Então, é importante, que nem a professora Alicia disse, olhar para essa ficha de matrícula e o diretor começar a ter essa base de dados no computador dele, numa pasta. Quantas crianças que eu tenho que têm um nível socioeconômico muito baixo? Qual que é a escolaridade desses pais? Se a escolaridade for muito baixa, numa criança que está numa turma de alfabetização, às vezes eu tenho que repensar toda a forma de mandar a tarefa para casa, conversar com os meus professores, porque esse pai vai ter dificuldade de ajudar com essa criança. Se essa criança trabalha fora para ajudar em casa, é outro fator que eu preciso considerar. Então, é um trabalho, assim, da secretaria, mas também é um trabalho da escola. A professora Alicia conta, eu tinha na mão a minha quantidade de alunos que recebia BPC e recebia Bolsa Família. Isso é ótimo, a gente precisa saber. Tanto para quando um tribunal de contas vem visitar a escola, a gente ter a informação pronta, quanto para a gente ter a informação fácil para entender o que a gente precisa fazer. Porque sem saber aquilo que a gente precisa saber, a gente não consegue pensar intervenção. A intervenção, surge uma ideia da cabeça, a gente vai lá, aplica, e não dá certo porque a gente partiu daquilo que a gente achava que era, e não necessariamente do que era a realidade. Então, é importante ter essas informações em mãos na escola a partir das fichas de matrícula. Professora? Eu penso que, inclusive, nesse ano letivo, né, os diretores já têm que levantar realmente no primeiro bimestre, na análise de conselho de classe, de turma que fizeram, levantar já os que são, em que nível estão, quais são aqueles que têm necessidade de apoio escolar, e já ir fazendo as intervenções necessárias, porque o tempo passa muito rápido, e se a gente esperar os dados levantados pelo INEP, a volta disso, a volta do Saresp, embora vocês já tiveram aí dados preliminares, né, e já conseguem fazer um relatório de cada escola, mas eu penso que é no conselho de turmas que já faz a análise e a secretaria em conjunto, a supervisora junto, para ir olhando o resultado bimestre por bimestre ou trimestre por trimestre. Professora Lenita? Eu só queria comentar que no resultado do Saresp, a gente consegue identificar qual é esse aluno que vem na planilha, né? Não vem o nome da criança, vem a data de nascimento e depois você faz uma busca. Né? No resultado do Saresp é mais fácil você fazer esse levantamento, buscar essas crianças, né? Só que também ela fez a prova em 2023, vai chegar para você agora em maio de 2024. Então, já se passaram quase dois bimestres. Então, acho que se fizer mesmo um levantamento já no início do ano letivo, você só confirma o resultado do Saresp, no caso. O importante, Lenita e diretores, é que o diretor tenha isso em mente e saiba por que ele está fazendo a análise desses dados e tenha, independente dos órgãos que vão fazer o controle, o diretor tenha essa informação. Isso está lá na BNCC do diretor, né? Veio como qualificar a aprendizagem. Isso é uma realidade nesse país, nós vamos passar ainda alguns anos aí para frente, olhando por essa sistemática para fazer as intervenções, para fazer o apoio curricular, para fazer caderno de aprendizagem separado, para fazer a questão da recuperação paralela se perdeu na escola, então o professor acha que ensina todos do mesmo jeito, não são todos que aprendem do mesmo jeito, e precisa ir qualificando isso cada vez mais nas nossas escolas. Helena? Bem, seguindo aqui, diretores, voltando no dinheiro na escola, para além da verba do MDE, a gente tem outras receitas que caem na conta corrente da secretaria e que também servem para financiamento da educação pública.
Aqui a gente vai passar brevemente algumas transferências que a União faz fora desse percentual mínimo do MDE. A gente tem o salário educação, que ele é distribuído em sistema de cotas para os estados e para os municípios. A gente tem os programas do FNDE, então o programa de transporte escolar, o programa de alimentação escolar e o programa de educação integral em tempo integral. E a gente tem outros tipos de receitas que também podem ser creditadas no orçamento municipal, que é a receita dos royalties, por exemplo, de petróleo, de gás, e as emendas parlamentares, que aí vem de algum deputado ou algum senador. Então, esse é um esquema matemático que eu e a professora montamos aqui para vocês verem no final o que são todos os dinheiros da educação. Então, a gente tem o MDE, que é composto pelo Fundeb e por esses outros tributos que formam essa cestinha, somado com outras transferências que a União faz, principalmente por meio do FNDE, e outras receitas, que aí entra fora disso tudo que a gente falou, que é royalty, emenda de deputado, emenda de senador. Tudo isso, toda essa conta matemática dá os recursos financeiros da educação. E aí, quem quiser saber mais sobre o que entra, o que sai e o que pode ser gasto, isso está regulamentado nos artigos 70 e 71 da LDB. Como que esse dinheiro entra no município, diretores? Quando transferidos ou arrecadados, esses recursos são aplicados no município conforme um planejamento aprovado por lei municipal. Esse orçamento é organizado em 3 leis orçamentárias, o PPA, a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a Lei Orçamentária Anual, que é a LOA. Por meio desses instrumentos, os recursos da educação são carimbados, no sentido que a sua aplicação é determinada, a secretaria não pode fazer gastos fora desse planejamento. Mas aqui em específico, a gente vai olhar para o PPA. Eu sou diretor, o que eu tenho que considerar quando eu estou fazendo o planejamento anual da minha escola? A principal referência do diretor é o PPA, porque o município, assim que o prefeito assume, o município faz um planejamento por um período de 4 anos. Aí ele coloca as metas que ele quer atingir dentro do município com relação à educação, com a previsão daquilo que ele vai gastar, e ele coloca os programas que ele vai manter. Então, pensou um projeto, vai ver alguma ação nova para a escola, é importante vocês verificarem na secretaria se determinada despesa está prevista para o PPA e para o orçamento daquele ano, porque se não estiver, é muito difícil que vocês consigam essa aprovação dessa verba de pronto. Sabe, quando você chega e pede, muitas vezes não vai acontecer, porque aí vai olhar para o orçamento, não tem previsão de gasto, não tem previsão de despesa, provavelmente vai ficar para o ano que vem, quando o planejamento do município vai ser reorganizado. Então, muita atenção nesse ponto, é interessante conhecer quais são os programas que o município mantém, se tem, por exemplo, um programa de educação ambiental que é mantido no PPA, tem previsão orçamentária, joia. Aí eu já sei que se eu quiser desenvolver alguma ação de educação ambiental na minha escola, alguma horta, algo nesse sentido, tem previsão orçamentária para eu pedir para a secretaria. Agora, a gente vai... Opa, professora Lília, diga. Helena e Alicia, uma diretora mandou uma pergunta no privado da professora Marlene, e aí eu vou compartilhar aqui com vocês, tá bom? Pode ser? Ela pergunta assim, ó, nós temos previstas, e aí eu peço para a diretora que mandou me ajudar aqui, caso eu não tenha entendido a pergunta. Nós temos previstas no calendário a possibilidade de ações que levantam recursos para a escola, com aprovação do Conselho na ata sobre podermos fazer essas ações, e quanto à aprovação do PPP, que consta no calendário. Tem funcionado para aquisição de materiais, reformas necessárias, por exemplo. Podemos continuar descrevendo dessa forma no PPP? Essa é a pergunta. Nós temos estimativa do que conseguimos fazer aqui e apontamos o que precisamos pedir para o departamento,
que fará dentro das suas possibilidades quando o valor é maior. Com base nessas perspectivas, o trabalho do APM vai se desenvolvendo na execução das verbas, seguindo prioridades previstas no plano de ação, que parte da pesquisa diagnóstica das pesquisas das necessidades das escolas, das necessidades respondidas pelos professores, funcionários e pela comunidade. Está certo fazer assim? É a pergunta dela. Tá certo fazer assim, mas na verdade a escola está organizada com planejamento, com plano de ação para a APM tem que ter um plano anual de ação, né? E tem que ter para que o diagnóstico, então a APM quer fazer uma excursão, mas a escola quer fazer uma festa junina. Então, tem que ver qual é a intenção, né, discutir qual vai ser o plano de ação dessa APM, a aprovar, e o dinheiro que entrar tem que ser gasto naquela ação. Mas isso não importa para o PPA da escola. Se as escolas, elas têm que se acostumar também a ver o que tem no PPA, já de plano de ação, de programa, para poder reverter esse dinheiro, de repente, numa reforma. Então, a APM não consegue fazer a reforma do telhado, então vai pedir, o telhado precisa da reforma, vai pedir lá para a secretaria, e a secretaria vai licitar e vai fazer, porque ela tem recurso no orçamento municipal. Então, a questão é de planejamento, diretora, e pode continuar fazendo. Tem escolas no Brasil que têm parceiros muito ricos, né? Eu mesma fui diretora de uma escola que a minha APM não é que era rica, mas ela trabalhava bastante, os pais eram atuantes e a gente construiu 4 salas de aula, porque na secretaria a gente ia ser o último a ser atendido e a gente precisava de uma sala para a biblioteca, outra para fazer a questão de artes, e a APM assumiu isso e fez. Então, precisa planejar direitinho, ver a despesa e ver da onde que vai sair o recurso. Vocês vão ver lá que no modelinho de plano de ação do PPP Vivo vai ter qual é a fonte, da onde que vem o recurso para aquela ação. Mas pode continuar fazendo assim. Helena. Bem, agora a gente vai entrar no outro cofrinho, que é o cofrinho do dinheiro da escola. Esse cofrinho é o dinheiro que a escola administra de forma direta. E o que é composto desse cofrinho? É o dinheiro transferido pela União à unidade escolar por meio do programa Dinheiro Direto na Escola, o PDD. É o dinheiro que é arrecadado pela própria escola por meio de eventos, rifas, vaquinhas. E é o dinheiro recebido, por exemplo, aí que nem a professora comentou, ou por emenda parlamentar, que a gente colocou, ou pelos parceiros. Às vezes a escola tem alguns parceiros, ela realiza algumas doações para a unidade escolar. Então, é um dinheiro que é da escola e que muitas vezes, na verdade, na grande maioria das vezes, é administrado pela APM, que faz a gestão financeira desses recursos dentro da escola. Eu queria falar, Helena, que as emendas parlamentares, elas podem vir para as secretarias municipais de educação, às vezes é o prefeito que pede para o deputado, que pede para o senador, mas também as escolas podem pedir para emendas parlamentares, já que grande parte do orçamento federal agora é dividido, né, e está na mão dos parlamentares. Então, se vier uma emenda para a escola, né, a escola vai também apresentar um plano de ação para que ela quer o dinheiro. Eles não dão emenda sem dizer, o parlamentar tem que ter o projeto em mão para a emenda ser liberada, e depois a escola vai fazer a prestação de contas. Pode ser uma emenda estadual ou uma emenda federal. Bem, agora a gente vai entrar na principal que a APM administra, que é o dinheiro do programa de Dinheiro Direto na Escola, o PDD, que ele é transferido pelo FNDE diretamente às unidades escolares. E quem administra esse dinheiro? Para o FNDE, para a União, é a Associação de Pais e Mestres, antigamente conhecida como Caixa Escolar, e que para o FNDE ela leva o nome de Unidade Executora. Então, todo ano,
o governo federal transfere esse dinheiro para as escolas e quem administra é a APM dentro da unidade escolar. Agora, algumas perguntas e respostas sobre a APM. Como que a escola é habilitada para receber o dinheiro do PDD pela primeira vez? O primeiro passo é constituir a APM. Constituir a APM, o próximo passo é cadastrar essa unidade executora, essa APM, no sistema PDD Web para a União FNDE ter conhecimento que a escola se regulamentou e ela tem uma unidade executora pronta para receber esse dinheiro. O FNDE ficou sabendo, ele vai emitir um comunicado para o Banco do Brasil que vai autorizar essa unidade executora a abrir uma conta em alguma agência do Banco do Brasil para vocês conseguirem movimentar esse dinheiro. Aí, o próximo passo é ir nessa agência, que o FNDE mandou comunicado que está tudo ok, abrir a conta, regulamentar a conta e levar a documentação das pessoas que podem movimentar essa conta corrente. Porque, como é dinheiro público, não vai ser qualquer pessoa que vai poder movimentar. Então, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, que às vezes essa conta pode ser da Caixa Econômica Federal, só vai autorizar quem tiver autorização para mexer nesse dinheiro. Então, se no dia de abrir a conta ficou estabelecido que a diretora Anelisa e o presidente da APM é quem pode movimentar esse dinheiro, porque levou à procuração, então vai ser só eles, ninguém mais pode mexer durante esse mandato da APM. Como que a escola é habilitada para receber o dinheiro do PDD todos os anos? É manter os dados cadastrais atualizados, tanto na agência bancária, então trocou de diretoria dentro da APM, seja conselho fiscal, seja conselho deliberativo, seja presidência, precisa informar a agência, porque senão esse dinheiro vai cair e ninguém vai conseguir movimentar R$1, vai ser uma baita dor de cabeça. Então, manter isso atualizado no sistema do PDDE para garantir a transferência do recurso e, mais importante de tudo, ter a prestação de contas em dia e regulamentada. Isso é o mais importante. O diretor escolar precisa ser presidente da... Professora, eu só preciso continuar, depois você complementa. O diretor escolar precisa ser presidente da APM? Não. Como é uma associação civil? É uma associação civil. Tem os associados, e aí o diretor pode ser associado ou não da APM, mas principalmente no estado de São Paulo, a gente tem uma previsão na legislação que mesmo o diretor não sendo presidente da APM ou não sendo um dos associados da APM naquele ano, ele tem prerrogativa de participar das reuniões da APM, dar a sua opinião, olhar se está tudo certinho, a prestação de contas e os pagamentos, porque, querendo ou não, é dinheiro da escola, e uma das prerrogativas do diretor escolar é a gestão financeira dos recursos da escola. Aí, que nem eu falei, quem movimenta a conta corrente é quem tem autorização, então só quem tem autorização movimenta essa conta corrente, e o último é outros recebimentos, dinheiro de rifa, dinheiro de festa junina. Pode ser acreditado nessa conta PDD? Não pode, pessoal. Geralmente, a APM ela tem duas contas correntes. Uma para cair o dinheiro do PDD e outra para cair esses outros dinheiros. Se misturar, vai prejudicar a prestação de contas e é bem capaz que essa conta ela não seja aprovada pelo FNDE e bloqueie alguma coisa aí da APM. Professora Lenita, pode falar, Lenita. Não, eu só queria fazer uma pergunta nessa questão que a Helena falou de dinheiro de rifa que não pode ser acreditado. Como que a escola presta conta desse dinheiro? Como que ela registra a entrada desse recurso? Por exemplo, ela fez uma rifa para comprar uma mesa, né? Essa mesa precisa ser patrimoniada, né? Como que eles registram esse recurso para que ele fique formalizado? A escola, Lenita, todas as escolas devem ter um livro caixa, nem que seja no computador, um livro, as entradas e as saídas, e elas devem ter as notas durante 5 anos, toda a compra tem que ter nota fiscal, e durante 5 anos o Tribunal de Contas pode olhar. E se a APM depois quiser doar para a escola, ela faz um termo de doação e vai para o patrimônio escolar. Tudo que é material
A Helena já vai explicar aí o que é capital, o que é custeio, mas tem que ter isso bem claro, tem que ter o livro de contas, tem que ter as atas, a APM se reúne e faz uma ata, aprovando as contas, isso deve ter transparência para a comunidade escolar, colocar lá na porta da escola, eu sempre usei a entrada lá da escola e às vezes mandava até o resumo, não mensal, mas de 2 em 2 meses eles faziam um resumo do boletim, chamava Boletim Financeiro da PM, e manda para todo mundo, e todo mundo fica sabendo no que o dinheiro foi gasto, porque muitas vezes a rifa é feita com os próprios pais, a festa junina vem deles o dinheiro, então é justo que eles tenham o resultado. E o patrimônio pode ir para o patrimônio municipal, aí vai ser cadastrado. Eu queria falar naquela hora, Helena, que assim, algumas escolas de educação infantil que têm poucos alunos, às vezes não tem APM. A Associação de Pais e Mestres é uma entidade para as escolas que têm mais de 50 alunos. Quando tem 50 alunos, tem 51, já pode pedir, inclusive, e pode se cadastrar no PDDE. Esse dinheiro, às vezes, quando a escola não tem APM, vai para o município e entra no orçamento municipal. Mas a secretaria também tem que ter o cuidado de dizer para a escola, olha, o seu dinheiro dos 50 alunos, 55, é esse, no que vocês querem gastar. Mas, na verdade, o Ministério da Educação faz campanha para que todas as escolas, a partir de 50 alunos, tenham PDD à escola, que é para poder transferir os recursos. Helena. Joia, professora, eu tinha esquecido dessa informação, obrigada por complementar. Diretores, agora a gente vai entrar nos gastos do PDDE para vocês entenderem como é que funciona na prática essa questão da APM. Os gastos do PDDE, eles são para despesas relacionadas a custeio, manutenção e pequenos investimentos dentro da escola. E aí eles são classificados em 2 grandes categorias. Os gastos com custeio, que é manutenção, e gastos com capital, que são gastos de investimento. Então, comprar alguma coisa nova, fazer alguma formação que é considerado investimento, é gasto de capital. Todo mês de outubro, quando uma PM vai solicitar o dinheiro do PDD para o FNDE, ela tem que falar para o FNDE quanto dinheiro ela precisa para essas 2 categorias. Então, se em outubro você falou que vai gastar 40% com manutenção da escola e 60% com capital, com investimento, depois você não pode gastar com outra coisa no ano seguinte. Porque, que nem aí, cuidado com a inversão econômica, é proibido usar o dinheiro que foi transferido para capital para gastar com custeio e vice-versa. Então, se aquele dinheiro estava planejado para comprar um computador, e aí você foi lá e usou para consertar os vasos sanitários do banheiro, essa conta não vai ser aprovada, porque foi inversão econômica, era um dinheiro que estava previsto para investimento, e você usou para manutenção. Então, muito cuidado nessa inversão econômica, porque pega na prestação de contas que é enviada para o FNDE quando finaliza o ano corrente do PDD, tá bom? Agora a gente vai entrar nas despesas permitidas dentro do PDD. O que pode ser comprado com dinheiro do PDD? Aquisição de material permanente. O que é material permanente? É material que ele tem uma durabilidade superior a 2 anos. Computador, passador de slide, mesa, cadeira, essas coisas que têm uma durabilidade maior é material permanente. Na realização de pequenos reparos, adequações e serviços necessários à manutenção e conservação da escola. Aí aqui um ponto de atenção. Grandes reformas não podem ser feitas com dinheiro do PDD. Então, por exemplo, trocar algumas telhas pode. Trocar o telhado inteiro com o dinheiro do PDD não pode, porque é considerado uma reforma muito grande, e aí teria que fazer processo licitatório, porque é uma verba grande, um valor grande, e aí precisaria ser levado para a secretaria para fazer o processo licitatório. Aquisição de material de consumo, que são esses materiais que têm uma durabilidade inferior a 2 anos. Na avaliação da aprendizagem, então, implementar alguma avaliação, fazer algum questionário, algo nesse sentido. Na implementação do projeto político-pedagógico também pode ser utilizado. Desenvolvimento das atividades educacionais na escola.
com despesas cartorárias da APM, então, assim, precisa registrar uma ata, um estatuto, fazer alguma alteração, tem previsão, e ações voltadas à proteção do ambiente escolar. Então, agora teve uma resolução nova dentro do FNDE, que os diretores podem usar a verba do PDD para ações voltadas à proteção do ambiente escolar. Então, por exemplo, comprar um item de controle de entrada de alunos, tipo uma catraca na escola, pode. Fazer cartilha sobre comunicação não violenta e cartazes na escola com dinheiro do PDD, pode. Fazer uma formação em direitos humanos com os diretores, pode também. Projeto anti-bullying, tudo isso que é voltado para o combate à violência escolar e para melhorar a proteção dentro do ambiente escolar, pode, com o dinheiro do PDD. O que não pode é gastar o dinheiro do PDD com itens que já são financiados por outros programas do FNDE. Então, por exemplo, o livro didático, se o livro didático ele já é financiado, por exemplo, pelo Programa Nacional do Livro Didático, o dinheiro do PDD não pode ser usado para pagar esse livro didático. Gastos com pessoal, então pagar professor, pagar funcionário, qualquer coisa nesse sentido. Aqui eu destaco que também não pode pagar despesas da escola com o dinheiro do PDD, então conta de água, conta de luz, troca de gás, não pode. Também não pode, por exemplo, eu quero comprar uma mochila para o aluno que não tem, com dinheiro do PDD, também não pode, porque é despesa de caráter assistencialista, e isso é vedado. Aí, outros itens que a gente destaca aqui, gasto com passagem e com combustível para a ida de funcionários, professores aos lugares, não pode. Festas, prêmios, então, festa junina, festa da família, prêmio para os professores, lembrancinhas de Dia das Mães, não pode ser gasto com dinheiro do PDD, é despesa vedada. Aquisição de arame farpado, concertina, cerca elétrica ou similares também não pode ser feito com dinheiro do PDD. Então, isso é importante, inclusive, para um pai que está muito... tem que cercar essa escola inteira, pelo amor de Deus, vamos pôr cerca elétrica. Você já pode falar, olha, com o dinheiro do PDD eu não posso gastar. E aquisição de câmeras para uso dentro das salas de aulas e dos banheiros. Isso é uma previsão que o FNDE colocou, ainda não é observado nas escolas públicas, mas, por exemplo, tem uma prática em algumas escolas privadas de câmera dentro da sala de aula. Isso não pode, é vedado o uso de verba pública para colocar essas câmeras para, por exemplo, monitorar professor e aluno dentro da sala de aula, tá bom? Agora, a mão na massa, diretoras, que a gente está indo para... Opa, professora Marlene, diga. Helena, eu tenho uma pergunta de uma diretora aqui, que eu vou tentar, e aí, se eu consigo ser clara aqui na pergunta, tá? Então, ela disse o seguinte, eu tenho aqui um livro caixa, mas os valores são registrados em atas do conselho, e as compras são feitas com a nota fiscal guardada aqui na escola, sendo registrada como ação do conselho da escola para não misturar com os valores da PM. Mas está não só na reunião do conselho, mas na reunião de pais, em assembleia geral, bimestral e colocado no grupo do WhatsApp. O rendimento, o que comprou, quanto custou, as conquistas do conselho são comentadas nas reuniões da PM, pois ambos trabalham juntos. Na verdade, todos os pais, os grupos são formados por necessidades legal, mas conseguimos envolver grande número de pais. A questão é, mesmo estando os valores em atas, é preciso ter um livro caixa para ações da escola, mesmo não envolvendo a PM de modo burocrático? Olha, na verdade, assim, está certo o que está fazendo, mas quando o Tribunal de Contas vem, sempre a fala é, diretora, o livro caixa está aí para eu poder ver, vistar. Então, não vai ler todas as atas do conselho, né? Então, era bom que tivesse um livro caixa feito, mesmo com a ata do conselho. Mas está transparente, está certo. Sempre tem que ver da onde vem o recurso, é proveniente do quê e no que gastou.
e tendo essa transparência, ok. Não Obrigada, sei se eu respondi. Mas quer dizer que é importante ter o livro caixa, né? Isso, para ser uma coisa fácil de enxergar. Olha, entrou tanto e saiu tanto para quê, tá? Ela Parece que eu vi... fala, Marlene, desculpa. Disse que vai providenciar, tá bom? Tá. Parece que eu vi uma outra pergunta aí no chat, se alguém sabe das prestações de contas de alguém que não recebeu aí. A gente não sabe informar, mas a gente sabe que vocês podem ligar direto no FNDE, embora seja às vezes difícil de atender, mas direto no programa, procura na internet o telefone do programa, do PDDE interativo, e pode mandar e-mail que eles respondem. Se não tiver, às vezes é questão de prazo, demora um pouco para eles responderem. Se tiver algum problema, vai para a ouvidoria do FNDE, e aí eles entram em contato com a escola para fazer a correção devida. Helena? Bem, indo para os finalmente, vamos ver um exemplo prático, né? Considerando que os diretores estão fazendo o diagnóstico e as escutas. Essa é a diretora Ana Leia, no nosso exemplo. Em diagnóstico da dimensão político-institucional, ela descobriu um grave problema de violência escolar em sua unidade. Para combater o problema, ela fez um plano de ação para implementar um projeto institucional da escola até dezembro de 2024. E aí, para cada ação planejada dentro desse plano de ação, ela verificou se teriam custos ou não. Aí aqui eu fiz o exemplo do plano de ação da professora Ana Leia, que ela... Ô, Helena, só deixa eu antecipar, para eles não ficarem ansiosos, tá? A Helena já está usando aí, gente, o modelo do plano de ação que nós vamos ensinar vocês a fazerem nas próximas oficinas. Então, fiquem tranquilos que a gente vai ensinar passo a passo como montar esse plano de ação nas próximas oficinas. Aqui, mas ela já está usando o modelo que a gente vai empregar para vocês já irem se familiarizando com eles. Só para eles ficarem mais tranquilos, Helena. Ai, meu Deus, cadê essa atividade para fazer? Ainda não postamos. E aí eu quero chamar a atenção, diretores, para duas ações que vão prever custo, no caso, realizar uma capacitação sobre violência escolar, que aí vai usar dinheiro do PDDE, e uma ação que essa diretora previu para reformar a quadra da escola, que aí seria dinheiro do PPA, orçamento municipal, que ela teria que dialogar com a secretaria. Então, para o dinheiro do PDDE, o que ela tem que fazer? Ela tem que levar esse orçamento para a PM, ela tem que levar essa proposta para a PM, tem que levar essa proposta para o conselho escolar, para ver se aprova, porque tudo tem que ser feito com transparência, e ela tem que verificar se tem percentual para receita de custeio dentro do dinheiro do PDDE. Tem o suficiente para fazer essa formação? A APM aprovou? O conselho aprovou? Joia, podemos fazer esse gasto, porque aí já fica com a prestação de contas. Agora, o dinheiro que é do PPA, que teria que dialogar com a secretaria, falar com a CME, fazer o planejamento, falar, olha, a gente precisa reformar a quadra, como é que a gente vai fazer? Aí sentar para dialogar com a secretaria, para combinar como é que vai ser feito esse gasto. Eu tenho dinheiro da APM, que é feito de levantamento de rifa, de festa junina, e como é que eu faço para gastar esse dinheiro? Independentemente de ter sido feito de campanha, diretores, precisa passar por uma aprovação prévia do conselho. Qualquer gasto, que nem as diretoras aqui que trouxeram o exemplo, qualquer gasto da escola, ele tem que ser feito com transparência. Então, o que vai respaldar os gastos de vocês é levar isso para o colegiado maior da escola, que é o conselho de escola. O conselho de escola aprovou que aquilo é uma prioridade, que dá para usar o dinheiro que foi arrecadado com a rifa, com a campanha, então tudo bem gastar. É transparência, foi aprovado, foi validado. O que não pode é ter ideia numa terça e na sexta-feira já gastar sem dialogar com ninguém antes. Porque como é verba pública, não é assim que funciona os gastos dentro da unidade escolar, tá bom? E aí, finalizando,
e aí a gente já vou passar a palavra para a professora Alícia para ela finalizar, eu trago aqui da BNC do diretor a dimensão administrativa financeira que diz que a competência do diretor é gerir, junto com as instâncias constituídas, que é a APM, o Conselho Escolar, os recursos financeiros da escola. E aí, por que eu trago isso, diretores? Conhecer as resoluções do FNDE, como que funciona o PDD, no que pode gastar e o que não pode gastar, nos protege tanto de pessoas mal intencionadas, que querem fazer mal para a gente, para a nossa escola, quanto de pessoas bem intencionadas até, mas que não conhecem as verbas da educação e acabam prejudicando tanto a APM quanto o CPF do diretor, porque não sabe mexer com as contas da escola. Então, quanto mais a gente conhecer de onde vem e como sai esse dinheiro, mais a gente se protege para que essas contas sejam sempre aprovadas e que as escolas estejam, né, professora Alice, sempre redondinhas. Agora eu vou passar a palavra para a professora finalizar, que a gente já está nos 5 últimos minutinhos da formação. Estamos terminando, mas, assim, é muita informação num dia só. É claro que eu acho que grande parte dessas coisas que a gente falou hoje aqui, vocês, diretores de escola, já sabem, né? Porque é o dia a dia, é aquilo que vocês fazem. Mas a gente precisa se acostumar, né? E veio aí no parecer número 4, essa questão do financeiro da escola, como deve vir mais para frente, né? A questão jurídica da escola, né? Por causa da violência que está aumentando, então, como que a gente tem que resolver esses casos, e aos poucos, né, a gente vai olhando para essa dimensão administrativa e financeira e vai fazendo bem feito. Tem escolas que já fazem muito bem feito. Eu quero chamar a atenção aqui que esse diálogo entre a escola e a secretaria precisa ser ampliado. Muitas vezes as pessoas, os diretores acham, a secretaria não faz. Mas por que não faz? Se ela, às vezes, não tem orçamento, ela não consegue fazer. Então, não é o problema da dirigente, né, mas é o problema, o próprio problema orçamentário da prefeitura e da educação. Por outro lado, a gente, como diretor de escola, tem que conhecer bem todos os mecanismos que existem para que as coisas realmente aconteçam, para que os planos de ação sejam, que vocês vão aprender aí a fazer rapidinho, sejam bem feitos, e a secretaria e a escola, trabalhando em conjunto, de forma compartilhada, cooperando uma com a outra, vai ter resultados melhores. Agora, eu destaco na oficina de hoje muito a questão do VAR, do valor aluno ano resultado, para ter mais dinheiro na escola, para poder pagar mais, para poder investir mais, a gente tem que ter resultado. A lei, ela atribui uma coisa à outra. Então, muitas escolas não receberam dinheiro do VAR, tem uma briga enorme aí com o INEP na questão do cálculo, mas é dinheiro que os municípios estão perdendo e que precisa dele para poder funcionar cada vez melhor. Eu queria que a Lília falasse um pouquinho também. Está fechado. Eita. Está fechando sozinho, meu. Fazer, assim, o encerramento, as professoras Alícia e Helena já colocaram muito bem aí o processo, mas eu penso assim, nós precisamos diminuir essa cultura do não é comigo, não é responsabilidade, minha responsabilidade. Eu falei isso para vocês lá na nossa oficina presencial. A professora Marlene sempre diz isso. Ela tem uma frase que a gente usa muito. Isso não é só minha responsabilidade, mas é também minha responsabilidade. Então, não adianta, por exemplo, o secretário simplesmente dizer para o diretor que não tem recurso. É preciso ter um processo conjunto de devolutiva do porquê não tem esse recurso e como planejar para os anos seguintes. E não adianta só o diretor dizer para a comunidade escolar, e, gente, não é culpa minha,
foi culpa da secretaria que não aprovou, como a Alicia disse. Isso não adianta, isso não é colaborativo. Isso cria um péssimo clima organizacional na escola, fazendo com que a escola, com que os membros da equipe comecem a ficar frustrados em relação ao potencial de solução dos problemas. Então, é preciso que todos sentem juntos e compreendam os recursos da educação, para que não fique essa corda, sabe, um puxando a corda para um lado, outro puxando a corda para o outro, para que todos sentem junto. E, por último, Alice e Helena, eu queria falar do controle social. A Helena foi muito assertiva na fala dela. Diretores, coordenadores, membros de conselho escolar e secretários, quanto mais e melhor vocês conhecerem os recursos, menos vocês serão prejudicados, menos vocês serão enganados. Eu falo isso porque o Binho Marques deu um curso no Itaú Social para secretários de educação do Brasil inteiro, em que ele dizia assim: os secretários precisam conhecer profundamente os recursos da educação e os gestores escolares também. Só isso vai melhorar o controle social desses gastos. Só isso vai melhorar que interesses públicos e privados não se misturem na aplicação desses gastos. Eu acho que é isso, Alicia. Alguém gostaria de fazer um comentário final, alguma colocação? Marlene, fala uma palavrinha também. Marlene, Sandra, não sei se está aí. Eu estou aqui. Eu estou encantada com a fala, porque o que nós estamos dizendo aqui, e essa fala ficou muito evidente, é que mudou uma cultura, né, Alicia? Mudou uma cultura. Nós que temos uma certa idade, né, a gente é de uma época em que as pessoas faziam tudo acochambrado, né? Ó, vamos resolver aqui, e depois ia lá para a secretaria e falava assim, ó, libera a verba aí. E agora, em função do nosso histórico, do nosso processo de aprendizado de cidadania e de direitos, tudo agora é documentado. Não dá para fazer as coisas porque eu tenho chegado, né? Ou alguém vai me ajudar. Não, tem que ser tudo programado. E essa programação, essa organização, ela é vital para a gestão da escola. Porque é aquilo que vocês falaram, né? Tem coisas que vieram para ficar, né? Analisar os marcadores sociais, analisar os processos de gestão, não tem como fazer diferente. Até porque isso não é só no Brasil, né? Nós estamos alinhados diretamente com o que acontece fora daqui. É isso. Eu também adorei essa fala hoje, né? E dá mais segurança daquilo que acontece, né? Eu acho que muito do que a Alicia e a Helena falaram, vocês têm cuidado de fazer, mas muitas vezes não documentado, não evidenciado, isso se perde e acaba se correndo risco, porque a gente sabe que nem todos são tão honestos assim, vamos dizer essa palavra, não sei se com as coisas que são de direitos e deveres, né, dentro de um cargo que a gente ocupa. Aí entenda. Então, assim, eu acho que aí isso cansa. Eu estou num cargo de gestão, isso cansa. Eu vou falar para vocês que é muito legal ouvir a Helena, ouvir a Alicia. Eu sei, é importante, mas é segurança para a gente, tá? Tem que comprovar, tem que ter todo mundo documentado, cansa mesmo a gente, fazer atas, mas hoje, no mundo em que a gente sabe que existem tantas coisas que podem nos prejudicar e nos fragilizar, é uma forma de segurança. Então, assim, já vi muita gente se dar mal porque não tinha nada documentado. Então, nada registrado de acordo com os parâmetros. Então, assim, é uma tarefa complicada, mas é muito produtivo para todos nós, viu? Parabéns, Alicia e Helena. Aprendi muito aqui. Imagina. Lilian. Pessoal,
Um beijo no coração. Helena, pode tirar a apresentação para o pessoal se ver, por favor, nesse final, para o pessoal se ver na tela. Ficou gravado, porque se alguém precisar, né, pode ir. Isso. Né? Sim, o professor Maurício gravou. Professor Maurício, pode tirar, por favor, a compartilhamento da tela para a gente poder se despedir e ver, e nos ver, e pode parar a gravação. Okay. Isso, por favor, obrigada. Pessoal,